Olá, meu nome é Carlos Eduardo, sou defensor público em Barra do Garça. O tema que me foi proposto hoje é sobre tutelas de urgência no novo CPC. É o que iremos abordar, né, nessa palestra. Hoje falaremos das tutelas provisórias de urgência e de evidência no novo CPC, abordando as mudanças ocorridas nesse novo Código de Processo Civil que está vigorando nos nossos dias atuais. Como conceito de tutela provisória, trago aqui os ensinamentos dos doutrinadores Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira da Cunha, que dizem o seguinte: tutela provisória é uma tutela jurisdicional sumária, não definitiva. Quer dizer isso o seguinte: sendo uma tutela sumária porque fundada na cognição sumária ou no exame menos aprofundado da causa, baseado que no juízo de probabilidade e não de certeza. Por sua vez, é uma tutela não definitiva, porque pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo e normalmente não dura para sempre, sendo substituída por outra tutela. E esse conceito foi extraído do Código de Processo Civil desses dois doutrinadores. A tutela provisória, ela visa combater a morosidade processual, porque nos dias atuais o Poder Judiciário é muito lento. E com isso, algumas demandas sensíveis às partes não podem esperar o transcurso natural de um processo. E dessa maneira, a tutela provisória visa evitar a morosidade processual. Porque, por exemplo, numa demanda de fornecimento de medicamento para uma parte hipossuficiente, essa parte não pode esperar o transcurso natural do processo civil. Porque caso ela espere, ela pode vir a óbito. E nesse caso, a tutela provisória visa combater, visa amenizar os efeitos da morosidade processual. Os fundamentos constitucionais da tutela provisória está contido primeiramente no princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é o princípio norteador mestre da tutela provisória no na nossa Constituição. E, além da dignidade da pessoa humana, temos dois outros princípios constitucionais muito importantes também, que baseiam também a tutela provisória, que é o acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, no aspecto ameaça-direito. Então, no aspecto ameaça-direito, está previsto o acesso à justiça como fundamento constitucional também da tutela provisória. E, além disso, temos também o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que visa a razoável duração do processo. Ou seja, a tutela provisória visa dar uma razoável duração ao processo que dê uma celeridade maior a causas sensíveis, como aquele exemplo que eu dei do fornecimento de medicamento. Agora, pessoal, pensem tudo que vocês conheceram sobre aquela distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar do velho CPC, ou seja, o CPC de 73. Essa distinção, por favor, esqueçam. Por quê? O novo CPC, o atual CPC, pegou o livro 3 do antigo CPC, que se chamava processo cautelar, e apagou, ou seja, acabou com ele. Pegou algumas das chamadas medidas cautelares e redistribuiu. Por exemplo, a produção antecipada de prova, prevista no artigo 381 e seguintes do Código atual, a exibição prevista no artigo 396 e seguintes do CPC atual, foram para a parte de provas. Já o protesto foi para a parte de jurisdição voluntária. E outras medidas cautelares foram simplesmente extintas. Então aquela velha distinção que a gente tinha entre tutela antecipada e tutela cautelar, ela foi alterada pelo novo CPC. E aí, esse regramento unificado foi previsto no artigo 300 do novo CPC.
O objetivo do novo CPC foi unificar o regulamento, criando um regulamento único para situações que tenham decisão provisória, que também está previsto lá no artigo 300 do CPC. Para compreender isso, vamos firmar alguns conceitos relativos à estabilidade pelo grau de cognição do juiz. Tutela definitiva é a decisão que tem aptidão para a estabilidade da coisa julgada e que se funda em cognição exauriente, ou seja, ampla análise de provas. Ou seja, depende de uma análise aprofundada das provas produzidas no processo. E essa tutela definitiva, ela gera o que nós chamamos de coisa julgada material. Já a tutela provisória é a decisão que se funda numa cognição sumária, superficial. Por quê? Provisório é aquilo que será substituído por algo definitivo ao final do processo. E essa cognição sumária, ela pode ser ela vai, no final, poder, aliás, ela pode, inclusive, sofrer alteração ao longo do processo, que é o que está estabelecido no artigo 296 do CPC. A tutela provisória, por sua vez, pode ser satisfativa, que é aquela que certifica ou efetiva um direito. Ou pode ser também uma tutela cautelar, que é aquela que cria condições para que eu possa efetivar meu direito depois. Você não vai ao judiciário nesse caso para efetivar um direito, mas vai ao judiciário para garantir que o direito possa ser efetivo. E aí, pessoal, como trazer uma distinção didática entre tutela cautelar e tutela satisfativa? Aqui eu aproveito um exemplo do professor Fred Didier Júnior, que trouxe, numa de suas aulas, uma distinção que vale a pena passar para vocês aqui. Qual seria essa distinção? A distinção, pessoal, imagine duas pessoas brigando por um pedaço de carne. Se eu vou ao judiciário pleiteando que eu haja o consumo imediato da carne por parte da pessoa que necessita dessa carne no momento, para saciar a fome, isso tem natureza satisfativa. Ou seja, visa a matar a fome da pessoa naquele momento. Agora, já se nós pegarmos esse pedaço de carne e colocarmos dentro do congelador da geladeira e deixarmos que esse pedaço de carne espere o transcurso natural do processo para que, ao final, a gente dê esse pedaço de carne para uma das partes, nesse caso, teria natureza cautelar. O que eu digo aqui, pessoal, para ficar bem claro na mente de vocês, é que a frigideira seria satisfativa e a geladeira seria cautelar. Então, essa distinção didática trazida pelo professor Fred Didier Júnior é um exemplo que vocês podem adotar, inclusive nas causas, nos casos concretos que foram submetidos a vocês, para que vocês possam se sintonizar se se trata de uma tutela satisfativa ou se se trata de uma tutela de natureza cautelar. Mas afinal, como era e como ficou a tutela provisória no novo CPC? Mas afinal, como era e como ficou? Vamos agora ao histórico da tutela provisória ao longo do velho Código de Processo Civil até o atual. Primeiramente, na redação originária do Código de Processo Civil de 73, o CPC naquela época previa que a tutela provisória satisfativa seria prevista somente em alguns procedimentos especiais específicos, como na ação de depósito, como nas ações possessórias, como... Pode voltar? Voltar de novo. Esse. E gravar de novo. Ok. Mas afinal, como era e como ficou? Voltando agora ao slide, mas afinal, como era e como ficou? A tutela provisória satisfativa, na redação originária do CPC de 73,
previa ela em alguns procedimentos especiais específicos, como ação de depósito, embargo de terceiro nas ações possessórias. Fora do CPC, encontrava o instituto presente nas ações de alimentos e nas ações também possessórias. A tutela cautelar também poderia ser concedida provisoriamente, cabendo, em qualquer caso, diante da tutela provisória satisfativa, cuja incidência era em casos específicos. Ou seja, a tutela cautelar era generalizada e a satisfativa era episódica, somente prevista ocasionalmente em alguns procedimentos especiais. Era o famoso artigo 798 da redação originária do CPC de 73. Então, utilizava-se a tutela cautelar de forma genérica, inclusive para obter tutela satisfativa. Então, essa era a lógica da redação originária do Código de Processo Civil de 73. E aí tivemos duas reformas processuais pontuais. A primeira de 94, que alterou o artigo 273 do CPC, passando a prever uma tutela provisória satisfativa genérica, igualando a possibilidade de incidência de forma ampla, como já era realizado com o artigo 798 do CPC de 73 para a tutela cautelar. E aí, após a 94, tivemos a reforma de 2002, que acrescentou o artigo 273, parágrafo 7º, passando a estabelecer a fungibilidade da tutela provisória e a tutela provisória cautelar. Mas nesse caso de 2002, a fungibilidade era de mão única, ou seja, só se você pedisse provimento de tutela satisfativa e presentes os requisitos da tutela cautelar, o juiz poderia aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, concedendo a tutela cautelar nesse caso. Ou seja, era só de mão única, da tutela antecipada provisória para a tutela provisória cautelar. Já com o Código de Processo Civil de 2015, aqui se unificou a tutela provisória, dando um só regramento para a tutela cautelar e satisfativa. Porém, essa unificação não é total, exigindo aspectos que as diferenciam, mas possuindo os mesmos pressupostos, que estão previstos no artigo 300 do CPC, que vamos ver mais à frente. Estabeleceu-se, nesse caso, o gênero tutela provisória, trocando a terminologia satisfativa por antecipada. Dessa forma, onde se lê tutela antecipada na nova ordem normativa, pense em tutela satisfativa, pois possuem o mesmo significado. Para Fred de Júnior, tal expressão é equivocada, em virtude de que ambas as tutelas cautelar e satisfativa são de natureza antecipada. Mas, segundo o CPC atual, a tutela antecipada é somente a satisfativa. Pessoal, olha esse gráfico que está disponibilizado para vocês, que traz a sistematização da tutela provisória. Temos aqui a tutela provisória, que está prevista entre os artigos 294 a 311 do CPC, que é dividida em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência ela está prevista entre os artigos 300 a 310 do CPC. Já a tutela de evidência, que é aquela que sem perigo mora, está prevista no artigo 311 do CPC. A tutela de urgência, por sua vez, é dividida em antecipada e cautelar. E a tutela de urgência antecipada é dividida em antecedente e incidental. Lembrando que a tutela provisória de urgência antecipada antecedente, previstas entre os artigos 303 a 305 do CPC, é uma novidade da reforma. E aí, temos também a tutela de urgência cautelar, que se divide em tutela antecedente e incidental. A tutela provisória de urgência cautelar antecedente está prevista nos artigos 305 a 310. É isso que nós vamos ver a seguir. Pessoal, antes de adentrar nas tutelas provisórias em sentido literal, vamos abordar aqui acerca do juízo competente para apreciar as tutelas provisórias antecedentes. Qual seria o juízo competente para apreciação do pedido? Ele está previsto no artigo 299 do CPC.
Se a tutela for requerida em caráter antecedente, o juízo competente será aquele que deve conhecer do pedido principal. Já se a tutela for requerida no curso do processo, o juízo competente é o que está vinculado ao processo que tramita o feito. E se tratando de processos que se encontrem no tribunal, competência originária ou em grau de recurso, o requerimento deverá ser dirigido ao órgão jurisdicional competente para analisar o mérito da demanda, mas caberá a decisão ao relator de forma monocrática. Exemplo aqui, pessoal, trago um exemplo prático da comarca de Barra do Garças. Ingressamos em conjunto com a defensora de segunda instância com uma ação rescisória no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós tínhamos lá, no caso que foi submetido para apreciação, uma demanda reivindicatória contra o nosso assistido, que nesse caso havia uma ordem de desocupação do imóvel. Só que na demanda reivindicatória houve o esquecimento de que havia também tramitando uma ação de uso capião em outra vara da comarca de Barra do Garças. E aí a gente abordou isso na ação rescisória e pedimos a tutela provisória antecipada na ação rescisória. E qual seria, nesse caso, o juízo competente para apreciar essa tutela provisória antecipada nessa ação rescisória? Seria, portanto, o relator que estava incumbido da apreciação da ação rescisória, que aí, inclusive, foi concedida e foi concedida a ordem para que houvesse o sobrestamento da desocupação, aguardando o deslinde da ação de uso capião. Agora vamos abordar, após vista a competência, as características comuns às tutelas provisórias. Primeiramente, elas podem ocorrer de forma antecedente, ou seja, antes do processo principal, ou incidentais, no próprio processo principal. Também são caracterizadas pela urgência da demanda, o perigo da demora, salvo as de evidência, que eu disse anteriormente, que dispense o perigo in mora. Também são analisadas com base na probabilidade do direito, não se exigindo, portanto, a certeza do direito. Ou seja, são fundadas em cognição sumária. Para que vocês vejam isso, basta analisar o artigo 300 do CPC. Por não serem definitivas, não fazem coisa julgada material. Ou seja, há inexistência de coisa julgada material no caso das tutelas provisórias. Gozam de provisoriedade, ou seja, vigoram até a decisão de mérito, podendo ser inclusive revistas a qualquer momento. Isso está previsto no artigo 296, caput do CPC. Ainda sobre as características comuns às tutelas provisórias, elas possuem o caráter de reversibilidade, ou seja, não podem ser deferidas quando a decisão possui caráter irreversível, que é o artigo 300, parágrafo 3º do CPC. Ou seja, nesse caso, a reversibilidade não precisa ser in natura, pode ser também in pecúnia, ou seja, converter um benefício obtido devidamente em perdas e danos. Ou seja, esse requisito negativo não é um requisito estanque, ou seja, necessita-se para interpretação desse requisito negativo de utilizar o princípio da razoabilidade ou da ponderação do interesse. Nesse caso, por exemplo, na concessão de um direito à saúde, a gente vai ponderar o direito à saúde ou o direito ao orçamento. O que nós vamos fazer no caso concreto? Vai sobrepesar o direito à saúde. O direito da saúde vai preponderar sobre o direito a um orçamento do poder público. E aí, caso chegue ao final e perceba que esse medicamento era injusto ou que a parte não necessitava dele, vai ser convertido em perdas e danos. Então esse princípio não é um princípio estanque, definitivo. Deve ser analisado no aspecto constitucional, que é o que o novo CPC trouxe para a gente, interpretação do Código de Processo Civil à luz da Constituição Federal de 1988. Além disso,
temos que abordar o caráter da fungibilidade das tutelas provisórias, dada a urgência do caso, no qual, uma vez requerida tutela diversa da correta, o juiz fará a adequação da tutela correta pretendida. Isso está previsto no artigo 305, parágrafo único do CPC. Apesar do Código de Processo Civil, na redação literal, permitir somente a fungibilidade de mão única, prevalece na jurisprudência e na doutrina que, com o novo CPC, na redação do 305, parágrafo único, houve a possibilidade da fungibilidade de mão dupla, que é uma novidade do novo CPC. Porque, como vimos anteriormente, no CPC na reforma ocorrida em 2002, trouxe a possibilidade tão somente da fungibilidade de mão única. Ou seja, se pedida a tutela antecipada naquela época e preenchida os requisitos da tutela cautelar, o juiz poderia deferir a tutela cautelar nesse caso. Agora não. Se essa fungibilidade é de mão única, tanto em relação à tutela satisfativa quanto da tutela cautelar. Pedida uma, preenchidos os requisitos da outra, o juiz pode, inclusive, conceder uma em relação à outra. Essa fungibilidade, portanto, é de mão dupla. Caberia essa... agora questiona-se se caberia essa fungibilidade entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. Nesse caso, não seria possível. Por quê? Por falta de previsão legal e de falta de perigo da demora, por causa da falta de perigo da demora no caso da tutela de evidência. E aí não seria possível fazer essa fungibilidade utilizando da tutela da evidência, porque ela não tem o requisito do perigo da demora. Isso vocês vão notar no artigo 311. Então a fungibilidade é só entre a tutela cautelar e a tutela satisfativa ou tutela antecipada. Podem servir, pessoal, outra característica, podem servir também para retirar o efeito suspensivo da apelação. Porque no artigo 1012, você visualiza que a apelação, ela tem, regra geral, efeito suspensivo. Aí, no 1012, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, mais especificamente no inciso 5, no inciso 5º, perdão, prevê que a concessão de tutela provisória, ela retira o efeito suspensivo como regra geral da apelação. Então essa é uma outra característica que a gente deve citar aqui para vocês como característica da tutela provisória. Além disso, para reapreciar o pedido de tutela antecipada e deferida, o recurso cabível será o agravo de instrumento como regra geral, exceto quando indeferida em sentença, quando daí será cabível a apelação. Porém, se a decisão for feita em segundo grau monocraticamente pelo relator, caberá o agravo interno, que pode ser perfeitamente consultada essa última hipótese com a leitura atenta do artigo 1021 do CPC. Outra característica seria a responsabilidade objetiva por dano processual porque, ao fazer o pedido de tutela provisória, pode ser verificado um erro no curso do processo. Assim, sendo o beneficiário da tutela provisória, responderá de forma objetiva, podendo ser constado no artigo 302 do CPC. Caracteriza-se essa responsabilidade objetiva quando a reversão da tutela conseguida inicialmente, seja por sentença desfavorável, falta de citação do requerido, cessação da eficácia por hipótese legal ou reconhecimento de prescrição ou decadência, tendo causado prejuízo da parte adversária. E nesse caso, o prejuízo, as perdas e danos ou a indenização será liquidada nos próprios autos do processo, devendo fazer isso à parte para que haja restituição desse dano processual causado. E a responsabilidade será feita de forma objetiva, ou seja, sem verificação de culpa. Agora,